Fala, gente! Antes de você acompanhar esse vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem o patrocínio da Clicar Motors, do meu amigo Renato Sanches, para você fazer a compra do seu carro 100% online, seja seminovo, seja carro zero, entre em contato com a Clicar Motors. Tá aqui o WhatsApp deles, vou deixar o link na descrição para você falar direto com eles, para você comprar um carro com segurança. Hoje em dia, o que não falta é picareta por aí. Então, na Clicar Motors, você tem a segurança de comprar com o Renato Sanches, que é do clube de membros aqui do canal Café do Setorista. O Instagram tá aí da Clicar Motors, tem também o site deles para você já dar aquela paquerada nos carros, já vai vendo as fotos, as imagens, os vídeos. E aí você gostou de algum carro? Entre em contato com a Clicar Motors. A entrada é dividida para você em 21 vezes no cartão de crédito. Para quem é do canal Café do Setorista, é tanque cheio, documentação paga, enfim, laudo cautelar, tudo 100%. É na Clicar Motors do meu amigo Renato Sanches. Link na descrição. Bora pro vídeo. Vem tomar um café comigo. Vamos lá. Primeira informação. Eu quero falar do caso Bruno Mendes. O Bruno Mendes está aguardando o Corinthians, está sendo ignorado pelo Corinthians. Se o Bruno Mendes não ficar no Corinthians, a culpa é do Corinthians. Ah, Samir, mas o cara... Como a culpa é do Corinthians se o cara escolheu um outro clube para jogar? Claro. Claro. Você está no seu trabalho. Você está valorizado. Você recebeu propostas de outras empresas para você trabalhar. Vamos te colocar no lugar do Bruno. E, de repente, né, na sua empresa, você fala, ó, estou recebendo proposta aqui e tal. Os caras te fazem uma proposta até hoje e nunca mais procuram. Eles não têm interesse nenhum em renovar com o Bruno Mendes. E tem outra coisa, hein, que eu não falei no Blend mais cedo. O Bruno Mendes não fez promessa nenhuma de que no Brasil só joga no Corinthians. Isso quem falou foi o Duílio. Ele não fez essa promessa, tá? Ele disse outra coisa, parecida, mas é bem diferente. Ele disse que no Brasil, a prioridade é do Corinthians na renovação, tá? Mas é bem diferente dele dizer, no Brasil, eu só jogo no Corinthians. Ele nem disse isso, tá? Ele nem disse isso. Agora, o que me deixa encucado nessa questão do Bruno Mendes é o seguinte, o Corinthians tem um zagueiro que o Corinthians investiu, né, para contratar o Bruno Mendes. O Corinthians fez uma proposta só para ele. A maior proposta que ele tem é de outro clube brasileiro. E o Corinthians simplesmente nunca mais procurou os agentes dele, nunca mais houve uma conversa, uma reunião. Acabou? Agora eu pergunto, o Corinthians, Gustavo Cuejar, o Corinthians ofereceu R$1.400.000 por mês para o Cuejar. Não pode pagar metade para o Bruno Mendes? É muita burrice, velho. É muita incompetência. Porque o Cuejar é um cara já veterano, que você nunca ia revender, você só ia valorizar o Cuejar, ia dar um contrato para ele deitar aí, dormir em cima do contrato, deitar e dormir em cima do contrato. E aí? Para o cara que você, para o zagueiro que você tem que é jovem, de seleção uruguaia, e que você investiu muito, você não tem coragem de oferecer metade do que você ofereceu para o Cuejar? Pô, velho. E eu nem gosto de falar assim também, porque eu não tenho que estar aqui intercedendo pelo Bruno Mendes, né? Acho que eu estou aqui pedindo aumento pro Bruno Mendes. A questão não é essa. A questão é que a incompetência me deixa revoltado, velho. Me deixa revoltado, tá? O Aslan, quem falou que ele não quer negociar? Entendeu? Lógico que ele quer negociar, velho. Vai por mim que ele quer negociar. Ele quer que o Corinthians cobre a proposta que ele recebeu, velho. E que não é uma proposta... Ó, vamos falar real, velho. Vamos falar real. Você acha que o Corinthians não tem condição de cobrir uma proposta do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Internacional de Porto Alegre? Para, velho. Lógico que tem. Lógico que tem. O Corinthians cobriu propostas para o Matias Rojas,
Os clubes que queriam contratar o Matias Rojas pularam fora, porque o Corinthians ofereceu muita grana, ofereceu um salário que ninguém paga, luvas que ninguém paga, tá? Então, a questão, o problema hoje é a diretoria, entendeu? E não tem nada a ver, se quisesse já tinha aceitado, o Corinthians fez uma proposta para ele, uma. Cara, como é que você vai negociar fazendo uma proposta? Tenta contratar um jogador no mercado fazendo uma proposta. Primeiro você faz uma, depois você faz a segunda, às vezes tem que fazer a terceira, tá? Essa é a verdade. Então, nunca você está mostrando que você não quer contratar o jogador. Essa é a verdade. Você tá demonstrando isso porque você não quer, não quer procurar o cara, não quer valorizar o cara, sentar aqui que você quer, podemos mexer uma situação aqui, quer ficar com um pouco dos direitos econômicos, a gente paga isso. Não quer, velho. Simplesmente, ó, nossa proposta é essa e acabou. Então perdeu. Eu acho um absurdo, tá? O Bruno Mendes está sendo ignorado no Corinthians, tá? Está sendo ignorado no Corinthians. Tinha que se renovar com ele. E o que o Corinthians ofereceu para outros jogadores, o Cuejara é da mesma posição. Mesma posição não, né? Um volante, primeiro volante. O Bruno Mendes é zagueiro, digo, não é um atacante que é mais valorizado no mercado. Então dava para pagar, né, velho? Infelizmente é muita incompetência, tá? Não tem interesse pelo jogador nítido, Cleverson Busato. Para mim, eu acho que fica claro isso também. Se o Corinthians renova com o Bruno Mendes, o Corinthians está no mercado em busca de um zagueiro. O Bruno Mendes sabe disso. Os empresários do Bruno Mendes sabem disso, tá? Sabem disso. O Corinthians tentou contratar o Cuejá oferecendo o mundo para ele. Os empresários do Bruno Mendes sabem disso. Entendeu? Cara, renova com o Bruno Mendes e não precisa ir buscar um zagueiro no mercado. Até porque qual zagueiro hoje é barato e unanimidade? Tem alguma opção de mercado para zagueiro? Não tem, velho. O Lucas Veríssimo, o Benfica pediu 10 milhões de euros, um cara que vem de uma cirurgia seríssima. Eu prefiro renovar com o Bruno Mendes do que pagar 10 milhões de euros para o Lucas Veríssimo. E vocês sabem que eu sou fã do futebol do Lucas Veríssimo. Sobre a escalação do Corinthians, tá? Gabriel Moscardo não vai jogar amanhã e não vai jogar contra o São Paulo, tá? Uma notícia do portal Meu Timão, né, eu sempre dou o crédito aqui, acho muito importante, é de que o Juliano, que foi testado na vaga do Gabriel Moscardo. Cara, se o Juliano foi testado na vaga do Gabriel Moscardo, isso me preocupa muito, tá? Porque é o seguinte, a grande virtude do São Paulo é que o São Paulo é um time. Então vamos lá, vou falar do São Paulo aqui, tá? O São Paulo tem como a sua principal virtude, o time do Dorival, atacar por dentro com velocidade. Cara, se tem alguém que conhece o Dorival, sou eu, tá? Eu conheço bem. Fui setorista com ele várias vezes, tá? Tenho um contato com ele. Aliás, não vou dar nem a escalação do Corinthians aqui para esses jogos contra o São Paulo, que é capaz que ele dê uma olhada por aqui, tô falando sério. Então, não espere a escalação vindo da minha parte para o jogo contra o São Paulo. Ele ataca com os laterais por dentro, ele ataca com velocidade por dentro, os atacantes atacam por dentro. E aí, por dentro, nós vamos ter, presta atenção no que eu estou falando, Fausto Vera, que não é rápido. Fausto Vera não é rápido, ele não é veloz. Renato Augusto, que todo mundo já sabe que se der muita obrigação de marcar para ele vai até se lesionar, porque da última vez que eu avisei, poxa, me fecha essa boca. Pô,
O cara lesionou aonde? Lá na lateral esquerda. Peguem o lance da última lesão do Renato Augusto. Lá é lugar para lateral esquerdo jogar, não é para ele. E eu não concordo do Renato Augusto na esquerda do Losango. Vai dar BO ainda, tá? Anotem e me cobrem depois. Depois não digam que eu não avisei. E aí, o Corinthians vai enfrentar o São Paulo, que ataca por dentro com os volantes, ataca por dentro com os laterais, ataca por dentro com os atacantes e ainda tem os meias. E aí você vai jogar no meio com Fausto Vera, que a grande virtude dele não é a velocidade, ele é lento. Não é lento também, mas não é veloz. O Renato Augusto, que eu já falei. E o Juliano, meu amigo, ele não consegue quase andar, quanto menos correr. Cara, perde o meio campo, acabou o jogo. Porque o Luxemburgo é um dos caras, o Luxemburgo é um dos caras mais vaidosos que tem. E aí, você chega para o Luxemburgo e fala assim: nossa, você inventa os caras fora de posição. Ele se empolga com isso. Ele se empolga. O Juliano não tem condição de ser primeiro volante no Corinthians. Essa é a verdade. Não tem condição. Tá? O Juliano não joga bola há muito tempo. O Juliano não marca. O Juliano é lento. Cara, eu não colocaria. Mas assim, eu sou o dono da razão? Não sou o dono da razão. Tá? Pode o Juliano arrebentar com o jogo e pode você, né, que quer o Juliano, estar certo e eu errado. Eu estou falando de opiniões, mas eu tenho base para falar. Eu sei como joga o São Paulo, eu tenho observado o Juliano há um bom tempo. Seria um acaso, tá? O Emerson Pedro disse o seguinte: então você colocaria quem, Samir? O pessoal está falando Rony, Fausto ou Cantígio. Aqui o Emerson Pedro, você colocaria quem? Cara, jogando na Neoquímica Arena, eu iria com Fausto Vera, meio campo, Fausto Vera, Juan Oliveira, Renato Augusto e Matias Rojas. Pô, Samir, mas o que mudou? Mudou muito, cara. Põe Juan e Juliano. Juan Oliveira e Juliano. Faz a comparação. Cara, o Juan marca lá atrás e sai jogando lá na frente. O Juliano não consegue fazer isso. E outra, nesse caso do Juan Oliveira sendo escolhido para substituir o Moscardo, o Fausto Vera seria o primeiro volante, onde ele é muito bom nessa função. Ele não é bom de segundo volante, a gente descobriu isso. E eu até queria vê-lo jogar como segundo volante por conta daqueles gols que a gente viu ele fazendo no Argentino Júnior. Mas vimos que não dá certo. Eu acho o seguinte: se o Juliano jogar, não é só. Primeiro, coloca Juliano e Juan Oliveira. Pô, cara, no jogo contra o América Mineiro, o Juan Oliveira deu 2 passes para o Yuri Alberto fazer o gol, iguaizinhos. Quantos lances? Na Vila Belmiro, ele deu outro passe no mesmo lugar para o Yuri Alberto. Um Yuri Alberto guardou contra o América Mineiro. Nós estamos falando de um jogador que corre o campo, meu amigo. Como diz aí o Nazaré, o Victor Trindade, ele faz o back-to-back, entendeu? Os caras são ridículos, né? É box-to-box, mas eles falam back-to-back. Então, primeiro, se você escolhe o Juan Oliveira, que eu estou escolhendo, você fecha com o Juan Oliveira, com Fausto, com Matias Rojas e Renato. E o Fausto vai ser o primeiro volante. Você escolhe o Juliano. Você põe um cara que anda em campo assim, não consegue correr, e põe ele de primeiro volante, aonde o São Paulo vai deitar ali na frente da área do Corinthians. Anotem e me cobre, velho. Pode fazer o corte aí. Pode fazer o corte. Eu não acho que tem favoritos. Entendeu? Nesse jogo. Não tô pagando uma madeira aqui pro São Paulo. Tá? Não acho o São Paulo favorito. Eu acho que o São Paulo realmente dá uma pipocada contra a gente. Contra o Corinthians. Pipoca. Entendeu? O Dorival, gosto dele, mas ele em jogos decisivos, ele se perde um pouco. Basta ver a final contra o Flamengo no ano passado. Cara, foi mais erros do Dorival do que virtude do Vitor Pereira. O Dorival simplesmente na final do Maracanã tirou todos os bons jogadores do Flamengo, facilitando a vida do Corinthians naquele jogo. O Dorival quase perdeu um título pro meu Santo André,
né? Se eu tiver um segundo time, é o Santo André. E ainda foi roubado, né? Entre aspas, né? Não vou acusar ninguém de roubo, mas houve um pênalti ali descarado contra o Santo André, que um pênalti não, um gol anulado, que foi gol, velho, tá? Que foi gol. E o Ganso ele até queria tirar o Ganso falou que não ia sair. Eu já vi ele se perder em decisões. Então eu acho que o confronto está equilibrado. O Corinthians não pode ajudar o São Paulo. Eu acho que pôr o Juliano, meu amigo, é você favorecer o time do São Paulo, tá bom? Claro, pelo menos eu tenho a minha opinião, tá? É porque depois que o Juliano, se o Corinthians ganhar de 1-0 na Neoquímica Arena com o gol do Juliano, todo mundo fica quietinho, não fala, pelo menos eu tenho a minha opinião. O duro é você ficar assistindo quem não tem opinião. Então não precisa nem assistir, entendeu? E não quero também que não quero que todo mundo concorde comigo. Mas me revolta ele escolher o Juliano para ser o primeiro volante nesse jogo, tá? Me revolta. Primeiro, o Fausto não vai bem de segundo volante. Segundo, o Juliano não é primeiro volante. O Juliano não é primeiro volante e o Fausto não está bem de segundo volante. Então, são dois erros. Se você põe o Fausto primeiro volante, você tira um segundo volante ruim, traz o Fausto para primeiro volante, você ganha um primeiro volante bom sem ter o seu melhor hoje, que é o Moscardo, e ainda você ganha um jogador que está rendendo nos jogos, em todos os jogos que está disputando, está rendendo, que é o Juan Oliveira. Desculpe quem vai discordar, mas eu estou certíssimo.